Olá, crianças do 8º ano, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, vamos iniciar capítulo novo, esse capítulo dessa análise diária. E neste capítulo a gente vai ver como são calculadas as áreas de alguns polígonos. Anteriormente, lá no 7º ano, a gente viu algumas áreas específicas, principalmente do retângulo e do quadrado. E a gente viu que a área é a medida da superfície. Ou seja, eu tenho uma parede que tem de altura 3 metros e de largura 2 metros. E eu vou comprar papel de parede para cobrir toda a extensão da minha parede. Quando eu vou na loja, eu vejo que o papel de parede é vendido por metro quadrado. Ou seja, é vendido um quadradinho de 1 metro de lado para eu cobrir a parede com vários desses quadradinhos. E eu preciso saber quantos quadradinhos desse que eu preciso. Ou seja, eu preciso saber a área da minha parede. Como eu calculo a área de um retângulo ou de um quadrado? Lado vezes lado. Então, para eu calcular a área aqui, 2 vezes 3, eu sei que a área dessa parede é 6 metros quadrados. Ou seja, eu vou precisar de 3 quadradinhos de 1 metro, de 6 quadradinhos de 1 metro para conseguir cobrir toda a minha parede. Então, a área é a medida de uma superfície, é a extensão de uma superfície. Bom, no quadrado e no retângulo é tranquilo. A gente faz largura vezes altura. Apenas isso. Então, vamos lá. Vamos ver como isso se dá no paralelogramo. Então, paralelogramo é aquela figura que tem 2 pares de lados paralelos. No paralelogramo, eu vou calcular a área realizando a base multiplicada pela altura. Lembrem-se que a altura relativa a essa base é o quê? Então, vamos pensar aqui. Eu vou usar essa base aqui de baixo, tá? Então, eu vou usar essa base e eu preciso ver qual é a altura. Então, eu preciso de um lado que seja perpendicular a essa base até chegar no outro. Então, eu não posso usar esse inclinado como altura, porque a altura sempre é perpendicular. Ah, mas eu poderia usar o outro lado? Então, ó, vou repetir o desenho desse paralelogramo para a gente pensar se eu poderia usar esse outro lado. Poderia. Então, eu poderia considerar esse lado aqui como base, ver uma reta que fosse perpendicular a ele, que é aqui. Essa reta é perpendicular. Melhor fazer desse lado, né, Yuri? Presta atenção. Pera lá. Vamos de novo. Aqui. Aqui eu tenho uma altura que se torna perpendicular. Base vezes altura. Tudo bem? Muito bem, gente. O que nós temos além disso? Nós temos a área do triângulo. De novo, eu vou ter envolvimento de uma base e de uma altura. Só que agora, para eu calcular a área do meu triângulo, eu vou fazer a base vezes a altura dividido por 2. Essa altura, lembrem-se, tem que ser a altura que está perpendicular com a base que eu estou usando. E ela tem que ser sempre perpendicular, independente se ela está dentro do triângulo ou não. Então, numa situação de um triângulo assim, um triângulo oblíquo assim, o que eu posso fazer? Eu posso traçar a altura até aqui, na linha da base, e utilizar essa distância como altura.
A área eu calculo como base vezes altura dividido por 2. Existe uma outra forma de calcular a área de um triângulo utilizando apenas a medida dos lados, sem calcular a altura. E essa daqui é a fórmula. A área é igual a raiz P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Vamos entender o que é cada uma dessas letras. A, B e C são os lados. Então, aqui é A, aqui é B e aqui é C. O P é o que a gente chama de semiperímetro, que é o perímetro dividido pela metade. Então, aqui, para eu calcular o perímetro, soma todas. 4 mais 4 mais 4, que dá 12. Para achar o semiperímetro, divide por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, esse semiperímetro é 6. Como que eu vou calcular a área, então? Vamos lá. P, que é o semiperímetro, 6, vezes P menos A, 6 menos 4. P menos B, 6 menos 4. P menos C, 6 menos 4. 6 menos 4 é 2. Então, vamos lá. 6 vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Então, a minha área é a raiz de 48. Raiz de 48 não é exata, mas é quase 7, é 6,93. Nesse caso, eu utilizei um triângulo equilátero, mas essa regra também serve para qualquer triângulo que eu saiba a medida dos 4 lados. Vou utilizar a medida dos lados e o semiperímetro, que é o perímetro dividido por 2. Também temos a regrinha para calcular a área do trapézio. Trapézio, para quem não lembra, é aquela figura que tem um par de lados paralelos. E como que a gente faz? Os lados paralelos são a minha base. Um é maior e o outro é menor. Então, o que eu vou fazer? Base maior mais base menor vezes a altura que está entre elas, dividido por 2. Então, pega de baixo, soma com a de cima, multiplica pela altura e divide por 2. A área do trapézio. Também temos, para finalizar, a área do losango. E como é que eu calculo a área do losango? Eu vou utilizar a medida das diagonais. Aqui eu representei as diagonais fora do losango, mas eu posso também desenhar essas diagonais dentro. Então, aqui, ó, eu vou ter uma das diagonais, vamos desenhar. Uma das diagonais, que eu chamei de desão. A outra das diagonais, que eu chamei desinho. E para eu calcular a área desse losango, eu vou fazer desão vezes desinho dividido por 2. Então, fazendo desta forma, eu consigo descobrir a área do losango. Então, vamos lá. A área do quadrado e do retângulo já sabíamos. Base vezes altura. Área do paralelogramo, base vezes altura também. Área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Tem a regrinha que a gente calcula a área pelo semiperímetro e pelos lados. Área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Área do losango, multiplica as diagonais e divide por 2. Essas são aí as formulinhas que a gente usou para descobrir as áreas. Quero todas as anotações no caderno e para a próxima aula. Exercício 1, página 69, exercício 1, página 72, exercício 1, página 75 e exercício 1, página 79. Amores da minha vida, por hoje é só. Anotem no caderno. Um beijo no coração e até mais.